Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar posições relativas entre duas retas distintas. O nome do assunto é um pouco grande, mas o conteúdo é muito simples. A gente vai analisar três situações diferentes e ver o que acontece em cada uma delas. Então, novamente eu te peço, anote tudo o que a gente vai ver aqui no seu caderno para ficar melhor para você revisar depois. Tranquilo? Então, vamos nessa! A primeira classificação que a gente vai ver será as retas paralelas. Primeira coisa, eu vou construir uma reta lembrando que para eu ter uma reta, eu vou ter ali uma linha e eu tenho que ter essas duas setas nas duas direções, tá bom? Agora eu vou desenhar uma reta que seja paralela a essa reta aqui. Observe. Veja que eu fiz uma outra reta, porque eu também tenho essas duas setas aqui. Agora, por que elas são paralelas? Observe, apesar de elas terem tamanhos diferentes, isso não influencia nada, tudo bem? O que vai importar aqui para a gente é a distância que elas irá ter uma da outra. Lembra que as retas elas se expandem infinitamente, por isso que tem essas setas. O que isso significa? Que essa reta vai se expandir tanto para cá, como se ela viesse para cá, e essa seta como se ela viesse para lá, tá bom? E essa daqui da mesma forma. Essa seta indica que essa reta vai se expandir para cá e vai se expandir para cá. E o que é que vai acontecer? Se ela se expandir infinitamente nessa direção, indo para lá, ela nunca que vai se tocar, ela nunca que vai se cruzar. Elas sempre vão manter essa mesma distância, daqui até aqui. Tudo bem? Observe que se eu tentar expandir, ó, essa aqui. Então veja que se eu tentar expandir tanto uma quanto a outra, elas vão manter a mesma distância que está aqui, até aqui. Tá? Isso significa que retas paralelas nunca se tocam. Ou seja, e se elas não se tocam, significa que não tem ok? Anotem ali. Retas paralelas não têm um ponto em comum porque elas nunca vão se tocar. Tudo bem? Vamos ver mais uma. Elas nunca vão se tocar. Tudo bem? Vamos ver mais uma. Agora, iremos ver as retas concorrentes perpendiculares. É muito importante a gente começar a entender o significado de cada palavra, porque já dá para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Observem, retas, porque a gente vai estar trabalhando com retas, tranquilo? Concorrentes, concorrentes é o quê? Aquilo que concorre, que disputa com alguma coisa. Imagina que duas pessoas vão procurar trabalho e só tem uma vaga, ou seja, as duas pessoas concorrem àquela vaga de emprego, certo? E o perpendiculares, o que isso significa? Vamos já ver. Primeiro vamos construir uma reta. Pronto, tem uma reta aqui. Agora, eu vou ter que fazer uma reta concorrente a essa e que tenha que ser perpendicular. Vai ficar dessa forma. Primeiro vamos entender o significado daquele concorrente. Esse concorrente significa aqui, ó, essa reta e essa reta tem um ponto em comum, que é este aqui, ó. Observe. Essa é a ideia da palavra concorrente. Quando a gente tem
retas concorrentes significa que tem um pontinho que está tanto em uma quanto em outra, ok? Esse ponto aqui está tanto na horizontal quanto da reta da vertical. Agora, o significado da palavra perpendicular é o que está acontecendo com essa reta aqui. Observe que aqui está tendo uma estrutura bem parecida de quando a gente estava estudando os ângulos e giros. E aqui, ó, a gente vai ter 4 ângulos retos, não é verdade? Aqui eu vou ter um ângulo reto, aqui eu vou ter um ângulo reto, aqui eu vou ter um ângulo reto e aqui eu vou ter um ângulo reto. Então, observa que interessante. Essas duas retas têm um ponto em comum e a posição dessas retas aqui dá para a gente 4 ângulos retos. E a gente já sabe que cada ângulo reto vale, então, 90 graus. Então, é 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Não é nem preciso a gente ter trabalho de medir. Olhando, já dá para perceber que são ângulos retos. Então, essa é a característica das retas concorrentes perpendiculares. Vamos anotar. Tem um ponto em comum, tudo bem? E a outra coisa é que formam 4 ângulos retos, certo? Retas concorrentes, perpendiculares, têm um ponto em comum e formam 4 ângulos retos, ok? Outra situação que a gente pode ter, e a última também, são as retas concorrentes oblíquas. A ideia da palavra concorrente vai ser a mesma coisa. As retas vão ter um ponto em comum. Agora, a palavra oblíqua vai dar uma outra coisa para nós. Vamos montar de novo aqui uma reta. Agora eu vou montar uma reta que seja concorrente e oblíqua. Ficar desta forma. Então aqui novamente eu percebo que tem um ponto em comum entre essas duas, que é bem aqui, ó, exatamente onde uma passa pela outra. Significa que elas são concorrentes. Se tem um ponto em comum, é concorrente. Agora, por que oblíqua? Vamos observar como que está sendo formado os ângulos aqui. Veja só. Daqui para cá, tá? Entre essa semirreta e essa semirreta, eu tenho esse ângulo aqui, ó, fechadinho. Essa aqui, ó, entre essa semirreta e essa semirreta, eu tenho esse aqui um pouco maior, não é verdade? E aqui também, ó, eu tenho um fechadinho, e aqui eu também tenho um pouco maior. A gente já estudou a respeito de ângulo raso, ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso. Então já dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Vamos observar então. As retas concorrentes oblíquas, assim como nas retas perpendiculares, vai ter um ponto em comum. Mas a respeito dos ângulos vai mudar. Observa só, esse meu ângulo aqui, ó, apesar de eu não saber quanto que ele mede, mas eu tenho certeza que é menor que um ângulo reto, tá bom? Porque o ângulo reto, ele é mais ou menos assim. Isso aqui é muito menor. E essa aqui também. Se é menor que ângulo reto, a gente chama então de ângulo agudo. Então aqui, ó, eu tenho 2 ângulos agudos. E se eu tenho 2 ângulos agudos, esses outros 2 aqui, que são bem grandes, bem abertos, vai se chamar então de ângulo obtuso. Então são 2 ângulos obtusos. Perceba que é bem diferente entre uma forma e outra. A gente viu 3 situações e são diferentes uma da outra. Tudo bem? Então vamos revisar rapidamente tudo isso aqui. As retas paralelas não têm um ponto em comum, então elas vão se expandir infinitamente e nunca vão se tocar. As retas concorrentes perpendiculares têm um ponto em comum
e vão formar 4 ângulos retos. Mas, professor, as retas ali nem estão se tocando. Mas lembra que essas retas, elas se expandem. Ou seja, apesar de estar aqui uma longe da outra, essa reta aqui, ó, ela pode se expandir para cá. E observa só, aqui vai formar os ângulos retos que eu falei. Ok? Apesar dela estar distante, não estar se tocando, mas se ela se expandir, em algum momento ela vai se tocar. Tranquilo? E aqui da mesma forma, as retas concorrentes oblíquas, elas vão ter também um ponto em comum e 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Aqui observa só, no momento elas não estão se tocando, mas se eu expandir essa reta aqui para baixo, ela vai se tocar nesse ponto aqui, ó. E aqui a gente vai ter, desse lado, os ângulos agudos e aqui, ó, os ângulos obtusos, ok? Só para a gente relembrar tudo isso aqui de uma vez só. Tranquilo? Bons estudos e até a próxima!